Paz do Senhor Jesus, amém? Pela misericórdia de Deus, chegamos até a lição número 8 do dia 24 de maio de 2020, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós temos o texto áureo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Também nós temos aqui um objetivo geral nesta manhã, ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Aí nós entraremos já rapidamente na introdução desta lição e tem como divisões, no primeiro tópico, um edifício espiritual, subtópico 1, o santuário judeu, 2, o santuário cristão, 3, a pedra angular, 4, Cristo, a pedra principal. Nós temos um resumo do tópico 1. Tópico 2, o fundamento é apóstolo e profeta. Subtópico 1, o conceito de apóstolos. 2, a doutrina dos apóstolos. E 3, o testemunho dos profetas. Temos um resumo do tópico 2 e entraremos também no tópico 3, edificados para a morada de Deus. Subtópico 1, edifício bem ajustado. 2, templo santo no Senhor. E 3, morada do Altíssimo. E nós temos um resumo do tópico 3 e a conclusão desta lição. Gostaria já de adentrar na parte introdutória, rapidamente com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Então nós temos aqui já em base o título da lição, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos aqui citar para os irmãos na lição anterior, que foi ali Jesus que reconciliou ambos, judeus e gentios, com Deus em um só corpo. Aí nós vamos ver a parte da igreja. E nós somos edificadores através de Jesus Cristo. E aqui na parte introdutória está assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Então a igreja é eu e você, e Ele habita em nós através do Espírito Santo. Nós vamos aqui rapidamente já no tópico 1, o edifício espiritual. Subtópico 1, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo exclusivismo de Israel como povo de Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 16 a 20. Então, a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era o motivo de inimizade entre judeus e gentios. Aqui nós entendemos que Jesus veio e quebrou toda essa barreira de separação. Através do sacrifício na cruz do Calvário, ali ele quebrou toda essa barreira e ele edificou a igreja. Então aqui nós entendemos que o santuário judeu já, digamos, desfez de toda essa inimizade. Jesus aboliu tudo, as leis cerimoniais, inclusive a circuncisão, como nós já estudamos nas lições anteriores, e formou uma nova humanidade, que é a igreja que nós vamos ver no discorrer desta lição. Assim o templo judaico perde uma revelância e um novo conceito de santuário é apresentado. Qual o novo conceito de santuário é apresentado? Então, na hora que nós olhamos para o santuário judeu, onde o tabernáculo, que era feito átrio, santo e o santo do santo, nós olhamos para a nossa vida, como corpo, alma e espírito. São as três partes. Então, através desse novo conceito de santuário, é apresentado através do Espírito Santo em nossas vidas. Então, no subtópico 1, já foi falado para nós já aprendemos esse contexto, que nós somos o edifício espiritual, através do Espírito Santo que está em nós. 2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Então, a hora que ali Salomão edifica o templo de Deus, ele ali faz aquela oração, e ele sabe, reconhece que ali realmente não poderia conter a Deus. Então Deus é onipresente, onipotente, onisciente, mesmo assim Salomão reconheceu. Então reafirma a instrução também do Mártir em Estevão, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos
de homens. Então ele manifesta o seu poder, a sua glória, no lugar santo. Então aqui na igreja ele manifesta o seu poder, a sua glória, mas ele não habita em templos feitos por mão de homem, e sim, ele manifesta o seu poder, a sua glória. Desse modo, os crentes judeus, os gentios, tornaram o seu templo, onde o Espírito de Deus habita. Então eu e você, através de Jesus Cristo, ele habita em nós através do Espírito Santo de Deus, da verdade. Então eu e você temos essa grande responsabilidade, nós somos escolhidos de Deus, e nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, habita em cada um crente, como está em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui através de 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 16, nós confirmamos através da palavra que o Espírito Santo habita em cada um crente. Nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo em nossas vidas, e que eles são pedras vivas e edifício espiritual. E cada um de nós somos pedras vivas e um edifício espiritual. Então a igreja aqui, fazendo uma analogia do apóstolo Paulo, ele está fazendo essa comparação das nossas vidas com uma igreja, que nós temos assim, nós somos um edifício espiritual. Então cada um de nós pertencemos a esse corpo, nós pertencemos a esse corpo que é a igreja. Então 3, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção do edifício requeria uma pedra angular, era traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Era posta num canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Então aqui nós estamos dizendo assim, já que Jesus é a pedra angular, a pedra principal, é Ele que sustenta todas as coisas. Então aqui nessa comparação está dizendo naquela época, lá que Paulo já está fazendo essa pedra principal, que é a pedra angular, era colocada ali no lugar especial, num ângulo que ela sustentava toda a estrutura do edifício. Então ele tinha um exemplo aqui, foi encontrada um monolítico, como cerca de 12 metros de comprimento. Então essa pedra grande, em grandes proporções, eram colocadas. E aqui nós colocamos assim, Jesus, a pedra principal, ele é a pedra angular, é a pedra principal, é a pedra mais importante da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Então no subtópico 4, Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, como está em Salmo 118, verso 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. Marcos, capítulo 12, versículo 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo, a pedra principal, como está em Atos, capítulo 4, versículo 11. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, como está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Daqui, nós lemos assim, leitura bíblica em classe, nós temos essa comparação com o capítulo 7, versículo 24, está dizendo aqui que há intempéries. Ali no versículo 25, desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aí nós entendemos aqui no versículo 27, e desceu a chuva e correram rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Aqui nós entendemos que os intempéries foram no versículo 25, é o mesmo intempéries que ocorreu no versículo 27. Só que no versículo 25 estava edificada sobre a rocha, que é Jesus, e essa casa não caiu. E no versículo 27, desceu a chuva, os mesmos intempéries do versículo 25, e essa casa caiu, porque não estava sobre a rocha, estava sobre a areia. Então, nessa analogia, nessa comparação, está dizendo que nós estamos firmados em Cristo. Na rocha nós vamos ficar firmes. Aquele que ouve, escuta e obedece a palavra, ele executa e coloca em prática em suas vidas, está firmado sobre a rocha, que é Cristo. Então, aqui nesse Sermão da Montanha, é importantíssimo na vida minha e na tua vida, que nós estamos firmados na rocha, estamos firmados em Jesus. Nós ouvimos e obedecemos a palavra de Jesus. E aí nós executamos e colocamos em prática, e nós estamos firmados
numa rocha. Então a casa não cai, nós somos firmados na rocha, que é Cristo, cabeça da igreja. Então nós vamos para o resumo do tópico 1. Em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Então eu e você, os crentes, são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal em nossas vidas. Nós vamos já para o tópico 2, o fundamento, apóstolo e profetas. Aqui nós temos subtópico 1, o conceito. Essa palavra conceito é a definição de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para o enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Deus. Aqui nesse conceito dos apóstolos, são aqueles 12 que acompanharam, são testemunhos oculares do ministério de Jesus. Eles foram testemunhos oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8 e 9. Então, os apóstolos foi confiado ao ministério da palavra, com o compromisso de instruir a igreja. Então, a hora que nós olhamos para o fundamento aqui dos apóstolos, eles eram ensinadores da palavra, tinham um compromisso de instruir a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados, foram responsabilizados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, eles foram comissionados, os apóstolos foram comissionados. Qual que é o fundamento? O fundamento é a mensagem de Cristo. Os apóstolos tinham aquele compromisso de instruírem a igreja primitiva. Então, eles fazem parte da edificação. Então, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que é o ensinamento da doutrina de Jesus Cristo. E aí nós vamos discorrer no tópico, subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Embora essa palavra doutrina, nós vamos já entender que significa ensino. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras sagradas. Então, realmente, fundamento não constitui nos apóstolos, e sim no ensinamento deles. Então, nós entendemos que a doutrina é muito maior do que os apóstolos, que eles ensinavam, ou seja, as escrituras sagradas. Então, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Então, aqueles 12 escolhidos receberam diretamente de Cristo, eles ensinaram um padrão de vida, como viver, como falar, como nós entendemos hoje, que o ensino da palavra, nós temos que ter padrão, como? No falar, nas atitudes que nós temos, e aí nós entendemos que nós somos realmente cristãos. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois da colocação no alicerce, então essa pedra angular que é colocada naquela construção, ela não pode ser mexida, realmente ela não pode ser mexida. Se ela mexer, ela vai provocar toda a ruína da estrutura. Então aqui está dizendo assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Então na Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Como está lá em 2 Timóteo 4, 2, que está no contexto... Então, que está no contexto que ele fala: prega a minha palavra, Timóteo. Como Paulo instrui ele, prega a minha palavra. Então nós entendemos aqui que realmente, assim como não se pode mexer nessa pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não se pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Tudo aquilo que foi colocado diante dos apóstolos, diante dos profetas de Deus, não pode ser mexido em nada. A palavra tem que ser colocada e ensinada em conformidade às escrituras sagradas. Nenhum tio, nada pode se mudar. Realmente foi colocado para nós essa grande maravilha, essa grande bússola, que é o caminho para ir para o céu. Então no subtópico 3 está assim: o testemunho dos profetas. A palavra grega, profetas,
significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase, em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica, trata-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento, como está no capítulo 3, versículo 4 a 6. Então nós vamos discorrer nesse contexto o testemunho dos profetas. Nós vamos falar sobre esse contexto que está colocado aqui. Não trata daqueles profetas do Antigo Testamento, e sim da igreja primitiva. Aqui um grande exemplo para nós podemos tirar nesta manhã é o profeta Ágapo, que está lá no Atos capítulo 11, do versículo 27 e 28, que ele diz que teria uma fome naquela região, naquela época, e realmente ele profetizou e foi constatado realmente como aquele profeta da igreja primitiva, que é do Novo Testamento. O grande exemplo para nós está em Atos capítulo 11, do versículo 27 ao 28, aquele profeta Ágabo. E ele disse realmente, e foi cumprido, realmente aquelas promessas que entraram em grande dificuldade naquela fome na igreja primitiva. Assim os profetas neotestamentários, que são os profetas do Novo Testamento, que falaram inspirado pelo Espírito Santo, como está em 2 Pedro, do capítulo 1, do versículo 21. Então, realmente, eles falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que fala assim, assim diz o Senhor. E aí ele fala e realmente tem uma comunhão íntima com Deus. Os profetas da igreja primitiva realmente profetizavam inspirado pelo Espírito Santo da verdade. Então, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Então, eles concluíram esse alicerce, eles estão ali também na sustentação, eles estão ali fundamentados, realmente de testemunho dos profetas, dos grandes homens de Deus. Então realmente o profeta está fundamentado na fidelidade, na interpretação da revelação que vem de Deus. Então nós queremos analisar uma profecia, analisar o profeta, teremos que estar fundamentado na fidelidade, na interpretação da revelação vinda de Deus, nos seus princípios éticos e morais. Então nós entendemos assim que realmente há profetas no Novo Testamento, ainda há profetas na casa de Deus. Serve para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Serve para quê? Para consolação. Serve para quê? Que esse dom que a pessoa recebeu para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja. Então nós somos o edifício espiritual. Eu e você recebemos o Espírito Santo e nós temos que procurar os melhores dons para que nós possamos estar nessa edificação da igreja. Então nós temos um resumo do tópico 2. A igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Então, aqui realmente nós entendemos, já aprendemos. A igreja está edificada sobre a pedra angular. Quem que é essa pedra angular? É o próprio Cristo. E o seu fundamento é o ensino dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Então, nós entendemos que realmente está alicerçado, está fundamentado no ensino e no testemunho. E eu e você ter essa grande responsabilidade de dar essa continuidade na igreja do Senhor aqui na terra. E aqui tem também uma reflexão. Deus foi revelando aos profetas do Antigo Testamento os detalhes dessa promessa messiânica. Então, ele usou os profetas do Antigo Testamento, já dando os detalhes da promessa messiânica que Jesus viria, e se cumpriu realmente, que ele é a pedra angular, ele é a cabeça da igreja. Então, aqui eu gostaria de estar lendo rapidamente um assunto sobre subsídio bíblico teológico, que é importantíssimo para nós, que está discorrendo assim, na página 57. Essencialmente, a igreja representa uma comunidade de pessoas. No entanto, em muitos aspectos, pode ser comparada a um edifício e especialmente a um templo. A frase edificado sobre o fundamento é a transição para essa analogia da igreja como um edifício em processo de construção. O apóstolo Paulo novamente assegura aos gentios que formarão parte integral da igreja que Deus está construindo. A igreja é edificada sobre a revelação original
e infalível de Cristo aos primeiros apóstolos e profetas. No entanto, deve-se acrescentar que líderes visionários e santos, pessoas cheias da palavra e do espírito de sabedoria, de revelação, continuam a ser necessários para liderar a igreja até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Chama atenção para nós, a palavra do Espírito de sabedoria e de revelação continua a ser necessário para liderar a igreja até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Aqui chama atenção para mim e para você. A igreja continua marchando, continua precisando de mim e de você. Nós somos separados para fazer a obra do Senhor. Nós somos separados através do Espírito Santo. Os dons espirituais estão à disposição de cada um de nós, para que nós possamos estar participando desse grande edifício, dessa grande construção daqui que Jesus colocou diante da igreja, diante dessa terra, para o crescimento do reino de Deus aqui nesta terra. Enquanto Ele não vier, nós estaremos aqui. Chegamos à unidade da fé e ao conhecimento, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, e fazer esse grande trabalho e fazer parte desse edifício espiritual. Então nós vamos para o tópico 3, edificados para a morada de Deus. O subtópico 1 está assim, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicos, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nesta caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. E aqui está bem claro, esse edifício bem ajustado, ele vai dar grandes frutos. A igreja é como se fosse uma casa funcional. A igreja tem que funcionar, ela tem que ser saudável, madura, ela tem que estar sobre a rocha, tem que estar firme, tem que estar o testemunho de Cristo. Então, cada um de nós passamos por esse processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Eu e você, nós passamos por esse processo contínuo de amadurecimento espiritual. A igreja precisa crescer, pregando o evangelho verdadeiro, um evangelho genuíno. Então, o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Então, cada um de nós temos que estar nessa posição, estar na medida correta, tem que estar ajustado. Aí nós tornamos o templo santo no Senhor, pois o Espírito Santo do Senhor habita em cada um de nós, em cada crente. Então, de forma saudável, madura, firmado na rocha, firme, testemunhamos de Cristo. A igreja cresce, novos crentes virão, aceitarão a Jesus como seu único suficiente Salvador, e aí aqui o reino de Deus, aqui nessa terra, crescerá através de mim e de você, que fazemos parte dessa edificação espiritual. Então nós vamos para o subtópico 2, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para o templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior. Então esse vocábulo grego naon, que está designando o recinto interior de cada um de nós, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Como nós aprendemos lá no tabernáculo, existia o átrio, existia o lugar santo e o lugar santíssimo, santo dos santos. E ali, o encontro santo dos santos é o encontro do sumo sacerdote com Deus. Aqui, nessa narrativa, está discorrendo que eu e você, nós somos templo santo no Senhor. Então está falando de algo, de um recinto interior de cada um de nós. Então nessa analogia que está sendo feita através do apóstolo Paulo, está dizendo assim, não se refere a uma estrutura material lá do tabernáculo, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Então a hora que nós olhamos esses três contextos, átrio, santo e santo do santo, olhamos para a nossa vida, corpo, alma e espírito. Então através de cada um de nós nos tornamos, sim, o crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Então essa transformação que nós passamos, e aí nós entendemos nessa analogia que lá era um encontro do sumo sacerdote com Deus. Eu e você
interiormente, através do Espírito Santo, nós temos uma comunhão íntima com Deus. Então, nessa analogia, nessa comparação que o apóstolo Paulo faz, que eu e você nos tornamos templo santo do Senhor. Porque está dizendo assim, em 1 Coríntios, mais uma vez vou repetir, no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui se confirma mais uma vez que o Espírito Santo habita em nós, habita em cada um de nós. Nós somos separados do pecado, que pertencemos a Cristo, passa a viver uma vida em santidade. Então, quando nós vivemos essa vida em santidade, Ele vai nos moldando para que nós possamos fazer a obra maravilhosa. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai. Então, nós temos ousadia, quando nós estamos nesse processo e tem um resultado, nós damos fruto, e também nós ficamos ousados na presença do Senhor, que a verdadeira prosperidade é a relação íntima com Deus. Então o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando assim morada de Deus no Espírito, como está ali em Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Então, realmente, eu e você temos essa grande responsabilidade. O resultado dessa morada do Espírito Santo em cada um de nós, em cada crente, vai nos transformar e nós vamos viver em santidade. E aí também tem um resultado maravilhoso, que nós vamos desfrutar da comunhão íntima com o divino, com Deus. A comunhão íntima com Deus, nós receberemos ousadia para que nós possamos entrar na presença do Pai. Aí nós pedimos que Ele possa purificar os nossos corações para que nós possamos contemplar a Tua grandeza. E assim nós faremos assim cada oração, com aquela ousadia, falando com o nosso Pai, para que Ele possa nos ouvir. E aí quem possa dar essa ousadia a cada um de nós é através do Espírito Santo, que vai santificando a cada um de nós, e nós vamos ficando assim um modo de viver em santidade, separado do pecado, para que nós possamos fazer aquela oração, nós possamos ser ouvidos por esse Deus maravilhoso, que ouve a cada um do crente nesta manhã, nas petições, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, nós possamos estar, através do Espírito Santo, nessa comunhão íntima com Ele, que Ele está nos ouvindo nesta manhã, através do Espírito Santo da verdade. E aqui nós vamos para o resumo do tópico 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava o lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou o templo no santo no Senhor. Então, a hora que nós entendemos aqui, que lá o sumo sacerdote adentrava no santo do santo, e ali ele manifestava o seu poder, a sua glória, através do sumo sacerdote, daquele que tinha uma comunhão íntima. Então, indicava aquele tabernáculo como uma habitação permanente da comunhão íntima com Deus. Mas como Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele fez o tabernáculo, fazendo assim para que Ele pudesse manifestar o seu poder, a sua glória. Agora eu e você temos o Espírito Santo, nós somos um templo santo no Senhor, para que Ele possa manifestar o seu poder, a sua glória através de mim e de você. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Então, isso indica que Deus habita em cada um de nós por meio do seu Espírito Santo. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então aqui mais uma vez, Ele está em cada um de nós. Eu e você temos o Espírito Santo. Ele habita em cada um de nós. Isso demonstra que nós temos nas nossas atitudes, nosso modo de falar, nosso modo de viver, nosso modo de prosseguir nessa vida, indica que Ele habita em cada um de nós, nas nossas atitudes, na nossa fidelidade para com Deus. Então tudo isso ratifica que realmente naquele ensino apostólico que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, e sim em cada um de nós. Então Ele reside individualmente dentro de cada um cristão, bem como no corpo inteiro dos crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Então aqui nós entendemos que Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. Então, a igreja formada por judeus e gentios.
Então, tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, ele reconciliou os gentios com os judeus, ele reconciliou aqueles dois povos e fez um, que é a igreja, que hoje nós somos a igreja do Senhor. Então, nós entendemos aqui que realmente, através de Jesus e do Novo Testamento, o Espírito Santo reside em cada um de nós. E aí, cada cristão, nós temos o corpo, alma e espírito equilibrado para que ele possa nos usar na obra do Senhor. Então, a igreja, formada por judeus e gentios, são os dois povos, se fez um através de Jesus Cristo, que ali na cruz do Calvário ele nos reconciliou com Deus. E aí fez um povo só, que hoje é a igreja. Então, nós entendemos realmente que o relacionamento através da palavra genuína, através das Escrituras Sagradas e o Espírito Santo que habita em cada um de nós, nós fazemos parte desse edifício espiritual. Então nós temos um resumo do tópico 3, está assim: Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Então, a hora que nós entendemos essa passagem, que Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, é necessário receber Jesus como um suficiente Salvador, que a pessoa se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, e o Espírito Santo passa a morar nele. Então ele torna-se um santo do Senhor, e ele vai passar por esse processo de santificação, e ele vai dar bons frutos na casa do Senhor. Então é maravilhoso nós entendemos tudo isso, que através de Jesus nós somos edificados sobre esse fundamento dos apóstolos, que são os ensinos dos apóstolos e também os testemunhos dos profetas. Então nós pertencemos a essa igreja maravilhosa, que a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra principal é Jesus Cristo, e nós estamos aqui nesse edifício espiritual. Então aqui nós temos um subsídio teológico, rapidamente eu vou ler para os irmãos, que é bem interessante para nós. Na página 58, Templo do Espírito. Então aqui, outra figura muito significativa da igreja no Novo Testamento é o Templo do Espírito Santo. Os escritores bíblicos empregam vários símbolos para representar os componentes da construção desse templo, que tem seu paralelo nos materiais necessários à construção de uma estrutura terrestre. Por exemplo, toda edificação precisa de um alicerce sólido. Paulo indica com clareza que o alicerce primeiro da igreja é a pessoa e obra histórica de Cristo. Então, ele vai fazer aqui essa comparação novamente, um paralelo nos materiais necessários para a construção. Então, nós entendemos que precisa de um alicerce, precisa de uma fundação. Por exemplo, toda edificação precisa de um alicerce sólido. Então, hoje nós olhamos assim o concreto, é concretada aquela base, depois faz aquela sustentação, o edifício começa a ser construído. Então, Paulo indica com clareza que o alicerce primário da igreja é a pessoa e obra histórica de Cristo. Então, o principal, a pedra angular é Cristo, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Jesus Cristo. Então, é importantíssimo nós falarmos nesta manhã que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é a pedra angular, a pedra principal é Jesus Cristo. Em outra epístola, no entanto, Paulo afirma que, em outro sentido, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que nós estamos aprendendo esta manhã. Através do fundamento dos apóstolos é o ensino das Escrituras Sagradas, e dos profetas é os testemunhos. Então, aqui talvez isso signifique que esses primeiros líderes tiveram sido usados de modo muito especial pelo Senhor, a fim de estabelecer e fortalecer o templo do Espírito com os ensinos e práticas que haviam aprendido de Cristo e que continuam a ser comunicados aos crentes odiernos, que significa atualmente. Então, através das Escrituras. Então, é importante para nós, nesta manhã, que ele usou realmente os apóstolos, aqueles que foram ali testemunhas oculares do ministério de Jesus, e usou também os profetas. Então, através dos apóstolos, eles ensinaram o modo de viver, um padrão maravilhoso diante da presença do Senhor. E ainda continuam a ser comunicados aos crentes odiernos atualmente através das Escrituras Sagradas. Então, toda a pregação é o ensino da palavra. Tem que ter a palavra
genuína, tem que ter ali com base na Escritura Sagrada, e aí nós entendemos que nós somos comunicados atualmente através da palavra. Ele continua usando eu e você através da palavra, do ensinamento da palavra e através do Espírito Santo de Deus que está na vida de cada crente, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, nesse corpo físico que é a igreja. Nós pertencemos a esse corpo que é a igreja de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, nós entendemos nesta manhã. Iremos aqui rapidamente também já para uma conclusão que nós entendemos assim. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos chegamos à unidade da fé, como está em Hebreus 4, 12, 13. Então, aqui nesse contexto, em Efésios capítulo 4, do versículo 12 e 13. Então, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo. Eu e você estamos ainda em processo de aperfeiçoamento até que todos chegamos à unidade da fé. Então, nós passamos por esse processo. Nós estamos por esse processo na graça e no conhecimento. E através do Espírito Santo, nós temos uma comunhão íntima com Jesus. E aí nós temos ousadia para entrar no trono da graça dele, que somente ele faz em mim e em você nesse contexto. Aí nós chegamos à unidade da fé. Então a igreja ela vai trilhando para a unidade. Essa unidade, nessa união da fé. Nós temos a mesma fé, nós temos o mesmo propósito, o mesmo amor. Aí nós entendemos o trabalhar do Senhor, que é dinâmico na obra do Senhor. Então está dizendo assim, a pedra angular, que é o próprio Cristo, qual que é a pedra angular? Qual que é a pedra principal? É Cristo, é Jesus Cristo. Não pode ser substituída, não pode ser substituída. Então essa pedra angular, essa pedra principal, que é ali que ele fez aquele ato substitutivo na cruz do Calvário. Ele fez um ato vicário na cruz do Calvário por mim e para você e salvou toda a humanidade. E ele é a pedra principal. É ele que é o motivo das nossas vidas. É ele que nos salvou. Então aqui ele não pode ser substituído nunca. A doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas não pode ser revogados. Então também está afirmado que o ensinamento dos apóstolos, aqueles que estiveram com Jesus, aqueles que foram testemunhos oculares de Jesus, eles nos ensinam. Eles ensinam a cada dia através da sua palavra. E o testemunho dos profetas não pode ser revogado também. Todos aqueles que disseram que Jesus viria, que o Messias viria, se cumpriu realmente. Então, nós temos que estar fundamentado. Nós temos que estar fundamentado nesse contexto. Nós temos que estar bem ajustado. Nós temos que estar, todo crente bem ajustado, torna o templo do santo no Senhor. Todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Então nós fazemos parte desse edifício que está em construção, que é através do Espírito Santo. Eu e você temos essa grande responsabilidade de estar fazendo a obra do Senhor, de estar comissionado de anunciar o Evangelho. E nós entendemos que essa pedra angular, a pedra principal, é Jesus Cristo em nossas vidas. Então aqui nós vamos finalizando já a lição nesta manhã. Entendemos e aprendemos que nós temos um ponto central, que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. E no objetivo geral também, nós ensinamos que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados no ensino dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Então, nós estamos assim firmados nesta rocha. Na nossa casa está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Virão os ventos, como tem vários intempéries, nós estamos passando por essa situação difícil, mas nós cremos na providência de Deus, que eles têm guardado a cada um de nós, têm protegido. Nós temos que buscar, através do Espírito Santo, a cada dia, esse fortalecimento, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. E nós temos a verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então, tudo isso estamos nessa base. Eu e você aprendemos nesta manhã que nós vamos continuar nesse fundamento, firmes na rocha e em Jesus Cristo, que é um Deus todo-poderoso. Eu já vou agradecer nessa rica oportunidade,
em nome do Senhor Jesus, e faremos também as considerações finais e também faremos a oração em nome do Senhor Jesus. Quero, através do pastor Edivaldo Pinho, já agradecer, quero agradecer ao irmão Bruno, o irmão Luan, que se empenharam de estar aqui na disponibilidade, de estar fazendo esse trabalho maravilhoso. Também quero agradecer a Deus, ter nos guardado e dizer que nós estamos com saudade dos irmãos, que eu creio que brevemente nós estaremos todos juntos na casa do Senhor. Quero dizer aos irmãos que, através do pastor Edivaldo Pinho, convidar os irmãos mais à noite, às 19h30, estará sendo um culto com a participação das irmãs do Círculo de Oração, para que o aperfeiçoamento das irmãs, da palavra do Senhor. Então, às 19h30, todos nós estamos convidados a acompanhar via internet, do YouTube, está ali conferindo e participando do culto do Senhor com a participação das irmãs do Círculo de Oração. Gostaria de estar orando nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Grande Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade, ter aprendido, Senhor Deus, em tua casa, Senhor. Cremos que tu és, ó Pai, aquele que está no controle de todas as coisas. Tu é aquele Deus que entra em providência, Pai. Tu conhece a necessidade, tu conhece a dificuldade, Senhor Deus, do qual nós estamos passando. Mas nós esperamos em ti, Pai, que é a pedra angular, a pedra principal, Senhor. Senhor, tu és o alicerce em nossas vidas, ó Pai. A nossa vida está fundamentada em ti. Tu é a pedra principal, Senhor. É aquele que tem sustentado, aquele que tem fortalecido, Senhor. Eu peço a ti humildemente nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa cada filho, cada filha, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Jesus querido, abençoa esta nação brasileira, Pai. Abençoa este país, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos livra, Pai, do caos econômico. Ó Jesus, tu é aquele que coloca as autoridades constituídas por ti, Senhor. As autoridades civis, Senhor. As autoridades eclesiásticas desse país, Senhor. Estenda tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Estenda tuas mãos. Visita os hospitais, Senhor. Visita os hospitais neste momento, aqueles que estão à frente do trabalho, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que estão nos leitos, ó Senhor. Tu é aquele Deus de milagre, é um Deus que tudo pode. Nós cremos na providência que vem de ti, Senhor. Mas nós pedimos a ti sabedoria que vem do alto, Senhor. Da graça, nós esperamos em ti, Senhor. Abençoa grandemente a tua igreja, que logo mais à noite participará do culto, Senhor, com a participação das irmãs do Círculo de Oração, Senhor. Abençoa teus filhos que estão nos seus lares, ó Pai. Abençoa aquele, ó Pai, que neste momento estão trabalhando, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos e tuas filhas nesta manhã. Coloca alegria, Pai, do Espírito Santo. Coloca ousadia, Pai, para falar contigo. Coloca, Senhor, a comunhão íntima contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa grandemente a tua igreja, para a honra, para a glória do seu santo maravilhoso nome. Amém, Jesus. Gostaria de estar dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos digam amém, amém e amém. Glórias a Deus.